Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo. Irmãos queridos, aqui o diácono José Alberto, nesta manhã de sábado, hoje é 3/7/2021 e venho aqui fazer uma pequena live, que eu creio que não vou pregar muito aqui, mas tentar aqui explicar alguma coisa referente às coisas de Deus, referente ao reino de Deus na terra, o reino de Deus que tem que ser pregado, anunciado através da igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos aqui, para quem não me conhece aí, diácono José Alberto, 38 anos na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio aqui no mês 10 aí, estou completando aí, no mês 10, todo mês 10 aí eu completo o ano, glória a Deus, no meio evangélico, e vou entrar para 39 anos, 39 anos, glória a Deus, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como única fonte de sabedoria, glória a Deus, glória a Jesus, e venho aqui me expressar de uma forma maravilhosa e falar a respeito do reino de Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Me referi aqui, quando se tratamos aqui da palavra de Deus, e falar a respeito de, falar dessa questão, quando o ser humano ainda não tem uma experiência, não conhece a palavra de Deus, não conhece nada referente às coisas de Deus, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ela prega o reino de Deus, que anuncia a vinda de Cristo, que prega sobre a questão da vida eterna, se referindo ao reino de Deus, as coisas futuras que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto não vem o reino de Deus, quem está na terra está sujeito a todas as coisas que existem sobre o mundo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: ai dos que habitam sobre a terra, porque Satanás desceu, o diabo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então nós que vivemos na terra teremos que ter muita vigilância para que não venha cair em fraqueza e não venha causar escândalo para o reino de Deus, as coisas, porque a Bíblia diz: ai daqueles que por ele vim o escândalo, ai daqueles que por ele vim o escândalo, e está aí, hoje o reino de Deus sendo anunciado, a palavra de Deus sendo anunciado. O apóstolo Paulo disse: olha, muitos pregam Cristo por amor, outros sabem que vai importar para ele a salvação, muitos pregam Cristo por inveja, por contenda, por ambição, por isso, por aquilo, mas importa que Cristo seja pregado, anunciado ao mundo de toda forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o reino de Deus está sendo anunciado de toda forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez Jesus chegou, ia passando e tinha algum grupo, falando também de Jesus, pregando Jesus. E Pedro, chegando lá, ouvindo, correu aos pés de Jesus e disse: Senhor, tem ali uns pessoal falando de ti. A respeito aí, tá aí, lá vai estar, tu quer que mande lá calar? Ele disse: não, Pedro, não faça tal coisa, porque aquele que não é contra mim, é por mim. Então deixe lá, deixe. Quer dizer que não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver, eles não tinham nada a ver com Jesus, mas eles já estavam falando de Jesus. Mas Jesus disse: não, aquele que não for contra mim, é por mim, então deixa, então deixa falar, deixa anunciar, deixa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que Pedro já queria tomar frente daquilo que Jesus lá na frente vai fazer, Jesus na frente vai fazer, separar o joio do trigo. Separar o joio do trigo. Isso aí quem vai fazer é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse que o reino de Deus é semelhante ao semeador, que saiu a semear. E veio o inimigo e semeou o trigo, semeou o joio no meio do trigo. O inimigo semeou o joio
no meio do trigo. E vendo os trabalhadores, disse, olha, o joio cresce no meio do trigo. Tu quer que a gente vá lá e tire o joio do meu trigo? Jesus disse, não, deixa crescer junto, porque ambos vão crescer junto, mas no dia da colheita eu sei como fazer, eu sei como tirar o joio do meio do trigo, eu sei como tirar. Então o Senhor Jesus Cristo é que vai fazer isso. Não cabe o homem fazer estas coisas, porque o ser humano não tem o poder da onisciência, o ser humano está sempre no lugar de juiz, para acusar, para condenar, certo? Por quê? Porque não sabe da vida de A, da vida de B, né? Sabe dos procedimentos, né? Procedimento que vem trazer escândalo, né? Para o meio evangélico, para o meio do reino de Deus. Então a Bíblia diz que ai daquele que por ele vir o escândalo, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero trazer aqui nesta tarde, nessa manhã, é algo referente a isso mesmo, essas coisas que muitas vezes o ser humano, né, julga. O ser humano nunca quer estar no lugar de réu. O ser humano só quer estar no lugar de juiz. O negócio dele é acusar, o negócio dele é condenar, o negócio dele é isso, é Satanás. É o diabo na terra, né? É o diabo na terra. Então o ser humano, ele julga, ele condena, ele, né? Porque quando você aponta para mim assim, ó, quando você faz isso aqui assim para mim, então ó, você está apontando para mim, mas tem 3 apontando para você. Três, meu irmão, tem 3 apontando para você. Entendeu? E a justiça de Deus, e Deus lá de cima só olhando. Então quando você faz isso aqui, ó, quando você aponta para mim, tem 3 apontando para você. Então, para eu tirar o argueiro do teu olho, eu tenho que tirar o argueiro que está primeiro no meu olho, entendeu? Eu tenho que tirar o que está dentro do meu olho, para eu primeiro tirar o argueiro do teu olho. A Bíblia diz, não julgue para que não seja julgado. Na medida que tu julgue, também será julgado. Então o ser humano, ele só quer estar no lugar de acusador, então muitos homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, que se levantaram na face da terra, que foram mortos, foram presos injustamente, porque os que prenderam não tinham o poder da onisciência, sabendo que todos eles estariam certos, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, mas morreram por falar a verdade, por anunciar a verdade, porque a verdade dói para a lésbica, a verdade dói para o gay, a verdade dói para o político corrupto, a verdade dói para o ladrão, a verdade dói para o viciado nas drogas, a verdade dói para todo mundo, a verdade dói. Ninguém quer ouvir a verdade, meu irmão. Ninguém quer ouvir a verdade. A palavra de Deus condena os nossos atos. A palavra de Deus condena todos os atos dos homens. Então os homens andam afastados da presença de Deus, não quer saber da lei de Deus, só quer fazer pecar. Por quê? Porque o seu corpo pede para pecar, a sua carne pede para pecar. Então é só pecado, acumulando pecado em cima de pecado. Então o ser humano só quer pecar. Então a verdade, quando chega, dói. A verdade dói, né? Mas a verdade, Deus se arrependeu de destruir uma cidade, uma nação, que foi a de Nínive, a cidade de Nínive, que Jonas chegou lá e falou a verdade. E falando a verdade, eles simplesmente abraçaram a verdade e Deus se arrependeu de destruir aquela cidade. Então você vê por aí que a verdade, ela dói, mas quando dói é para o nosso conserto, é para a nossa experiência, é para nós se chegar mais a Deus. Não foi o caso de Sodoma e Gomorra, que chegou lá os anjos até anunciando que Deus ia destruir aquela cidade, que Deus ia mandar fogo sobre aquela cidade, mas o povo que queria fazer a vontade da carne, a vontade do seu corpo, não queria fazer cada vez mais se prostituir, era homem com homem, mulher com mulher. Por isso que Deus mandou o fogo sobre Sodoma e Gomorra, não tiveram a mesma sorte que teve a cidade de Nínive. Então foram destruídos totalmente Sodoma e Gomorra. Não é diferente, o povo quer pecar, e sempre pecando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o reino de Deus está sendo anunciado, está sendo pregado. Quando não havia lei nem mandamento, isso no começo da história da humanidade, que Deus não tinha deixado lei, não tinha deixado mandamento, mas a lei e o mandamento vieram do lombo de Moisés, porque o povo, quando saíram do Egito, saíram com a mente contaminada pela idolatria, pela feitiçaria, por tudo que não prestava que eles aprenderam no Egito. Agora teriam que abandonar aqueles costumes velhos,
deve ser uma nova criatura em Deus, para entrar em Canaã terrena, né? Que foi Canaã terrena, imagina o Canaã celestial. Deus vai querer você entrar de todo jeito lá em Canaã celestial, você com toda idolatria, feitiçaria, com todos os vícios, com tudo que não presta. Não, meu irmão, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Paulo foi claro no que ele disse lá em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, inveja, homicídio, bebedice, glotonaria, heresia. E Paulo está lá dando relatório daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o versículo 24 embaixo diz assim: mas os que são de Cristo crucifica a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo, os que você tem que deixar, abandonar. Jesus disse que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Então você tem que abandonar todos os prazeres mudando, todos os prazeres satânicos, todos os prazeres que tua carne só te guia para pecar. Então cada vez mais você vai se afastando de Deus, Mas o que eu quero trazer aqui é a questão aqui, porque eu quero falar sobre algo que em Pernambuco, né, a questão daí do Samuel Mariano, o irmão aí, Samuel Mariano, que durante o período que eu passei ali em Recife, que eu estava lá em Pernambuco, lá em Palmares, estava ali em Joaquim Nabuco, ali pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, e já veio alguns comentários, alguns escândalos a respeito do irmão Samuel Mariano, a respeito de algumas coisas aí, mas eu não quero levar isso ao caso. Então essas coisas, meus irmãos, Samuel está aqui na Paraíba, eu também estou aqui na Paraíba, e Samuel Mariano também está aqui na Paraíba, como presbítero, e veio como presbítero, né, e veio aí, está sendo aí pastor presidente aí de uma determinada igreja, que eu não sei qual é a igreja, né, que é para Assembleia de Deus Madureira, não sei, mas isso não me leva ao caso. O que eu quero levar a dizer, irmãos, é o seguinte: como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Paulo está dizendo? Não aceite acusação contra presbítero, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Entenda bem como é que é as coisas. Olha aí o que é que está acontecendo com muitas pessoas que estão se deixando se levar pelos escândalos, irmãos. Então você vê como é que estão as coisas. Então a Bíblia diz aqui, Paulo dizendo: não aceite acusação contra presbíteros, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Tendo 2 ou 3 testemunhas aqui que prove que o indivíduo pecou, que o indivíduo adulterou, que o indivíduo fez isso, que o indivíduo fez aquilo, sim. Então vai ser julgado o caso, o cara vai perder a sua posição no ministério. Então você vê por aí que a questão é outra. A questão aí é outra, meu irmão. A questão é essas coisas que, quando se trata de ministério, a Bíblia diz que o bispo seja esposa de uma só mulher, que o diácono seja a esposa de uma só mulher, que fulano tenha isso, que fulano seja um exemplo disso, que fulano seja um exemplo daquilo. Então eu quero ler aqui no livro de Hebreus, se referindo ao caráter de um pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui para você ver que o escritor aos Hebreus fala a respeito do caráter da igreja, do caráter da igreja, do caráter do pastor, de um guia, daqueles que está guiando o rebanho. Veja o caráter. Olha aqui, diz assim, diz aqui: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Caso o pastor não tenha um exemplo, eu vou imitar. Entendeu? Que ele já vem trazendo escândalo de determinado, porque muitos pastores, eles caem em pecado na determinada cidade, aí a cidade está lá, o povo caíram no conhecimento que o cara pecou, que o cara errou, que o cara trouxe escândalo para o meio da igreja, aí diz assim: não, vamos tirar ele daqui, vamos mandar para determinada cidade. Por quê? Porque o cara tem um dom, tem um talento de pregar a palavra, tem um talento de ganhar a alma, mesmo que a alma esteja lá dentro do inferno, já condenado ao inferno,
né? Mas tem um dom, porque o dom é dado sem arrependimento. O dom de Deus é dado sem arrependimento. Então Deus permanece ali o dom na vida do camarada, porque não é nada dele, porque Paulo disse, eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus, né? Eu preguei, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é o que dá o crescimento. Nada é. Quem planta nada é, quem rega nada é, mas quem dá o crescimento é Deus. Então você simplesmente é um instrumento na mão de Deus para pregar o evangelho. A ver, o pastor está lá usado da unção, pregando a palavra de Deus, mas a sua alma está dentro do inferno, porque está lá no adultério, está no isso, está no aquilo, escondendo o adultério, escondendo o pecado dele, fazendo isso, fazendo aquilo, mas está lá usando a ousadia, aquilo que ele aprendeu lá na igreja, como tirar o povo, de levar o povo a dizimar, a ofertar, fazer isso, fazer aquilo. Então, mas o pecado está na cabeça dele e ele só acumulando pecado. Então existem essas coisas. Eu não estou dizendo que é o caso do irmão Samuel Mariano, eu não sei, porque o escândalo, quando eu estava lá em Pernambuco, o escândalo correu sobre a questão de Mariano. Aí Mariano vem para aqui, para Paraíba, está aqui na Paraíba com um pastor presidente. Agora veio escândalo aí a respeito de uma questão de uma irmã, de uma irmã aí, que é de uma diaconisa aí, que ninguém sabe, eu não sei, não quero saber, não cabe a mim saber. Mas a gente fala que porque prega a palavra de Deus, o reino de Deus sabe que essas coisas tem no meio até heresia, Paulo dizendo, né? Paulo dizendo no capítulo 11 de 1 Coríntios e o versículo 19, haverá heresia no meio de vós, mas é para que os sinceros se manifestem entre vós, quem é sincero não vai aceitar heresia, quem é que pratica heresia não vai para o reino de Deus, não, tá em Gálatas no capítulo 4, ali no relatório, capítulo 5, versículo 19, está lá no relatório, quem pratica a heresia não entrará no reino de Deus. Então, tem heresia, haverá heresia no meio de vós, mas é para que os sinceros se manifestem. Quem é sincero jamais vai aceitar certas coisas, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Mas se haver acusações, olha, eu não aceito acusação contra os presbíteros, a não ser se haver 2 ou 3 testemunhas. Se tem 2 ou 3 testemunhas, até mesmo a igreja é testemunha do pecado do camarada, então você vê aí que o cara não está levando as coisas de acordo com o que aprendeu. Então as coisas, então é um pecado que ele sai de uma cidade, pratica lá da outra cidade, sai contaminando toda a cidade. É um cara que ajunta e espalha, né? Ajunta e espalha, Deus não quer isso. Deus quer ajuntar, Deus quer a sua igreja unida, né? Então, aí você sabe ajuntar e espalhar? Não, meu irmão, você tem que ajuntar as coisas. O reino de Deus tem que ser para ajuntar as pessoas, não para espalhar. E o que pode espalhar? É o escândalo, é o pecado que pode espalhar. Então Hebreu capítulo 13, versículo 14, dá aqui o caráter de um pastor, meu irmão. O caráter de um pastor. Mas ele é casado, mas não quer dizer que ele é casado, não tem que praticar o ato, sei lá, fora. Não, mas porque é casado para sustentar o ministério dele? Não, daí escândalo aí em Pernambuco aí, questão da igreja aí, a convenção e a Assembleia de Deus de Pernambuco aí, esse escândalo, mas o pastor persiste em dizer que é fiel à sua esposa, mas ele é fiel à sua esposa, mas tem uma cabeça ao ponto de desviar dinheiro, tirar dinheiro de lá, de cá, enriquecer e fazer aquilo e achar que não, porque sou fiel à minha esposa. Isso não existe não, meu. Isso não existe, né? Eu vou usar porque eu sou casado, bem casado, e o cara vai usar esse meio aí para tentar desviar dinheiro, tirar dinheiro do povo, fazer isso, fazer que enriquecer. E nunca dei escândalo, nunca adulterei, eu sou o esposo de uma só mulher, como diz a Bíblia, e o cara fazendo coisa errada. Isso aí ninguém pode aceitar essas coisas, né, irmão? Porque se tu é fiel à tua esposa, é dever seu você ser fiel à sua esposa. Porque a palavra de Deus diz assim, como Deus amou a igreja, você tem que amar a sua esposa, né? Tem que amar a sua esposa. Lembrai-vos dos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver, meu irmão. Olha aqui, para a maneira de viver.
Oxe, você está numa igreja e seu pastor está trazendo escândalo, dando escândalo para as ovelhas, dando escândalo para o povo lá de fora, e o povo lá de fora está vendo aí. Quando é que essas pessoas vão aceitar Jesus? Quando é que essas pessoas vão nessa igreja desse determinado pastor? Quem é que vai aceitar Jesus nessa igreja? Irmãos, se o pastor anda desmantelado, anda aí com 2, 3 mulheres, casado 2, 3 vezes, as mulheres viva, né? Viva, porque a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo pregando no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele está lá falando sobre essa questão, a questão do casamento, que a mulher está sujeita à lei do marido até que ele morra, morrendo, fica livre para casar com quem, porém que seja no Senhor, e o cara tem se separado de uma, da primeira, da segunda e da terceira, tudo vivo. Tá tudo vivo, então tá no adultério, meu irmão, tá no adultério. Então deixou a sua mulher sem causa, porque achou a irmã fulana bonita, a sua esposa tá feia, tá gorda, tá isso, tá aquilo. Então deixou a mulher e tá aí com outra, mas é pastor, e o pastor tá em cima do púlpito, pregando e não tá vivendo. Olha aí, tu que adultera, tu que disse que não deve adulterar e adultera, como disse Paulo, tu que prega que não deve furtar e furta, tu que deve fazer, que prega que dizem que não deve fazer isso e faz, porque tu que tá fazendo? Por que tá fazendo, irmão? Porque então entrega teu ministério, cara. Entrega teu ministério. Vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida, porque Deus vai tua alma para dentro do inferno, meu irmão. Confessa teus pecados enquanto você tá vivo. Enquanto você tá vivo. Não adianta você pregar bonito, falar bonito, anunciar bonito, fazer tudo bonito e terminar tudo no feio. Terminar no feio, meu irmão. Tu fez tudo bonito, mas vai terminar no feio. Vai terminar no inferno. Entendeu? É melhor se não tivesse nem conhecido o Evangelho. Não era melhor nem que você tivesse conhecido o Evangelho, querido. Então você pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, meus irmãos, não é fácil, não. Então, acusação contra o presbítero. Aí outras coisas que levam o homem a fazer coisas erradas. O que é, amado? O que é fazer coisas erradas? O que é que Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23? Diz assim, olha, Paulo dizendo, de ninguém cobicei a prata nem o ouro, nem a prata, nem o ouro, nem as vestes. De ninguém cobicei. De ninguém cobicei a prata, o ouro, olha as vestes, tá bom? Então Paulo está determinando para a liderança. Tira o teu olho das coisas do teu irmão. Tira, não fica cobiçando o que o teu irmão tem, não. Entendeu? Cobiçar tudo que o teu irmão tem. A prata, o ouro, aí pronto, aí determinada igreja aí, a questão do dízimo, depois que Carlos Magno, da Igreja Católica, meu irmão, no século IX, no ano 585, transformou o dízimo em dinheiro. Carlos Magno da Igreja Católica, rei dos francos, ele era imperador nesse tempo. O cara era imperador, o cara tinha o poder nas mãos, podia fazer o que bem quisesse, né? O cara é imperador. Então pegou o dízimo, o pessoal trazia em forma de alimento, porque Jesus está dizendo, né? Ai de vós, escribas e fariseus, que dá o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Jesus está falando de grão, não está falando de dinheiro. Jesus está falando de grão, porque dízimo nunca foi dinheiro. O que é dinheiro? É oferta alçada. A oferta alçada, quando ele diz, e quem me rouba nos dízimos, nas ofertas alçadas. Então a oferta alçada é a prata, o ouro e o cobre. Dízimo era para os levitas se alimentar, para as viúvas, para os órfãos, para o estrangeiro e para o pobre. Está escrito Deuteronômio no capítulo 20, no capítulo 14, versículo 22 ao 29. Você vai saber lá que o dízimo era para os levitas, para a viúva, para os órfãos, para o estrangeiro e para o pobre. Estão roubando esse direito, tirando esse direito do povo, tirando os direitos deles, estaria roubando a Deus, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16 de Isaías. Diz o quê? Porque os guias deste povo são enganadores, e os que são guiados por eles são devorados. Então, o devorador são a liderança que está se referindo à liderança. No Isaías, no capítulo 9, versículo 16. Porque o guia deste povo são enganadores, e os que são guiados por eles são devorados. Já não tem mais prazer nos seus ovos, nos seus jovens, já não tem prazer no jovem, já não tem mais prazer nas viúvas, nos órfãos, porque são tudo hipócritas, depois que recebeu a lavagem, depois que eles tiraram o direito da viúva, do órfão, do
estrangeiro, do pobre, tiraram de tudo. Aí deram a lavagem neles, eles simplesmente aceitaram e protege até esses pastores. Se for possível, morre até por esses pastores, quando os pastores já têm tirado até os direitos deles aí, eles não estão sabendo. Então, quando Isaías capítulo 10 também, quando você pegar no 9, vai pula para o capítulo 10. Aí diz assim: ai do que decreta leis injustas, olha, ai dos que decreta leis injustas, e dos escrivãos que escrevem perversidade para prejudicar os direitos do trabalhador, para tirar os direitos do órfão, da viúva, para roubar os órfãos, ai daqueles. Então, ai, é o furor de Deus que está dizendo que não deve tirar os direitos. Mas isso aí, glória a Deus, glória a Jesus, que Jesus veio com um objetivo muito maravilhoso, que a graça de Deus se manifestou para trazer salvação para toda a humanidade, para todos, tirando das costas dos judeus aquilo que era um fardo, né, mas só vinha acabar mesmo com a queda da casa do tesouro. O templo de Salomão caiu quando Jesus profetizou a queda, né? No capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: não vê tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus diz: está aqui quem é maior do que o templo, ele disse, tá bom? E esse templo vai cair, porque como Jesus profetizou, e quando Jesus profetiza, pronto, quando Jesus diz, está determinado. Aí 70 anos na frente, o templo que foi reformado por Herodes, aí os próprios romanos que reformaram o templo, vai dizer: vamos derrubar porque foi a gente que fez, foi a gente que reformou, gastou um dinheiro nosso, né? Gastamos dinheiro ali no templo e vamos lá e destruir o templo. Aí veio Tito, o general Tito, e veio e destruiu a casa do tesouro, o templo totalmente, para se cumprir o que Jesus falou, para tirar da perna para tirar do meio de Israel todas essas ordenanças. Aquilo que era julgo, aquilo que era um fardo nas costas dos judeus, que era dízimos, que o dízimo tem que ser levado de ano em ano para sustentar o sacerdote, para sustentar os levitas, né? O sacerdote levita, as viúvas, os órfãos estrangeiros e os pobres tinham que trabalhar 11 tribos para sustentar uma tribo, e sustentar mais pobres, sustentar a viúva, sustentar que vinha de fora, né? Os estrangeiros, e tinha que o dízimo servir para isso aí, tinha que servir o dízimo para isso aí, para alimentar. Mas tinha oferta alçada, que era prata, ouro e o cobre, que as pessoas têm que entender isso aí, entendeu? Mas essas coisas veio ao chão, acabou totalmente quando o véu se rasgou dentro do templo. Capítulo 27, versículo 51, quando o véu se rasgou dentro do templo, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, quando o véu se rasgou dentro do templo, pronto, acabou. Acabou, meu irmão. Nada que estava dentro do templo não serviria mais, não teria mais, fazia mais efeito nenhum. Podia entrar ali uma prostituta, porque quem entrasse dentro do templo de Salomão, homem em pecado, morria, né? Morria, porque o sacerdote não entrava amarrado com a corda, e os caras ficavam de fora. Caso ele tivesse pecado, ele não morria lá dentro. Mas quando o véu se rasgou, meu irmão, quando o véu se rasgou, podia entrar uma prostituta, ladrão, podia entrar tudo que não prestava, porque Jesus já lá, você vê que já não tinha mais, o templo já não fazia mais sentido. Já eles blasfemaram o altar de Deus. O altar de Deus já estava blasfemado, estava contaminado, profanaram o altar de Deus já nos dias de Jesus. Porque quando Jesus entrou dentro do templo, ele já estava vendendo, já estava roubando, já estava tudo fazendo que não presta lá dentro. E Jesus disse: não faça da casa do meu pai covil de ladrões. Então veja como é que estava a situação do templo de Salomão. Já não estava servindo mais nada, não tinha mais nada o poder de Deus ali, não tinha mais o poder de Deus. A arca já não servia mais para nada, como está escrito lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, ali por diante, capítulo 15, 16, 17, versículo 16, 17, 18, diz assim que a arca não fazia mais sentido. A arca não tem mais de lembrar da arca, não tem mais que procurar uma arca da aliança para chegar, isso aí não é mais necessário, ninguém vai mais lembrar dela, não vai mais lembrar da arca, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Perdeu todo o poder, perdeu tudo isso. Então, aí quando Jesus vai lá na cruz, aí diz: Pai, está tudo consumado, quando o véu se rasga dentro do templo. Quando o véu se rasgou dentro do templo, pronto, acabou-se o dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Os judeus não ia levar mais os dízimos, porque a casa do tesouro caiu, não ia levar mais os dízimos nem essa oferta alçada. Simplesmente a casa caiu, e as mulheres que tinham seus filhos recém-nascidos não levavam mais dentro do templo. Por quê? Porque a circuncisão chega ao fim, né, meu filho? Porque já você vê que Jesus com 8 dias foi levado ao
ao templo e foi feita a circuncisão. 30 anos ele foi ser batizado por João Batista, coisa que a igreja católica pega contrário, né? Pega contrário, não prega a verdade, né? Prega só mentira. Então a Bíblia diz que as crianças eram apresentadas no templo e é passado pela circuncisão. Mas com a queda do templo, a circuncisão parou. A circuncisão parou. E o sacrifício de animais? O sacrifício de animais quando o indivíduo pecava, hein? Que veio e saiu, ó, quando o povo entrou lá em Canaã, que veio aí pelo pecado do povo, o sacerdote tinha que prestar o sacrifício, matar o novilho para prestar sacrifício pelo pecado do povo. Também queria que vinha à tona, teria que vir acabar. E a guarda do sábado, e a festa judaica, tudo que saía de dentro do templo, era a ordenança que saía de dentro do templo. A casa era o quartel, não foi o tipo quartel general, era o tipo que as ordenanças saíam de dentro do templo, mas com a queda dela, simplesmente isso pararia. Então Roma veio e disse: vamos acabar com a queda, vamos parar com o império, com o poder de Israel, derrubando o templo totalmente, a casa do tesouro, e a casa do tesouro veio ao chão. Aí quando questão de hoje, aí Carlos Magno, não sabendo disso, né, lá no século IX, que isso foi no século I, quando Jesus derrubou o templo, a casa do tesouro, que já não se via mais dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, porque a casa do tesouro caiu. A casa do tesouro caiu, está lá escrito onde Jesus está falando, né? Jesus está profetizando. Enquanto o templo tivesse erguido, o povo estava lá, estava se cumprindo Malaquias, porque o templo estava erguido, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja manutenção. Mas o que? Para que haja alimento, para que haja isso, para que haja aquilo. Mas a casa caiu. Está aí o judeu, mais de 2000 anos desengrejado. Judeu desengrejado, adorando a Deus no muro da lamentação, sem poder levar dízimo, sem poder fazer circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Já estão aí querendo fazer o terceiro templo, já tem um touro aí, um bezerro vermelho, querendo fazer o sacrifício, querendo novamente, vocês estão crucificando Jesus. Imagina depois que fazer o terceiro templo, vai continuar crucificando Jesus aí, mas vai vir o anticristo e a besta vai tomar o poder sobre eles, vão massacrar os judeus, vão massacrar quem estiver no lado do judeu, quem estiver nas nações, porque o anticristo e a besta vem para isso mesmo, para fazer perseguição contra o povo, porque se o segundo templo foi só sinal de perseguição contra a igreja, o segundo templo é dado o poder pela liderança de Israel, pelos sacerdotes anciões de Israel, né, que perseguia aqueles que invocavam o nome de Cristo, né, e perseguia, entregava a Roma levava esse povo lá para as arenas e matava lá esse pessoal, matava o povo que aceitava Jesus, os judeus que se convertiam, que deixavam o judaísmo, que deixavam totalmente o judaísmo e se convertiam a Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles deixavam o judaísmo e abraçavam a Cristo. Então Cristo, quando o povo ia para Jesus, pronto, não existia mais dízimo. Não existia mais dízimo. Jesus não cobrou dízimo. Jesus não cobrou dízimo dos apóstolos. Jesus não cobrou dízimo dos discípulos. Não, porque essa era a prática dentro do templo de Salomão. Mas o templo de Salomão teria que vir ao chão, a casa do tesouro teria que vir ao chão para parar com isso, meu irmão. Aí Jesus dá o grito da liberdade, 11:28 de Mateus: vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo e o fardo que o judeu vinha praticando, a questão do dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, Jesus é o fim da lei. Romano capítulo 10, versículo 4. Atos dos Apóstolos 13 e 39. Pois todo aquele que você não pode ser justificado pela lei de Moisés, em Cristo é justificado todo aquele que crê. Aí está lá em Romano 10, versículo 4, fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí Gálatas no capítulo 5, versículo 4, pois todo aquele que tentar se justificar pela lei de Moisés, da graça tem caído, se você justificar, que dá o dízimo. Tem pastores aí, ou até aí, meu irmão, aí, meu querido. Entendeu como é que é as coisas? Então de ninguém cobiceia a prata nem o ouro, entendeu? A obra de Deus tem que ser feita por amor. Você tem que anunciar a Jesus Cristo por amor. Mas precisa do dinheiro? Sim, precisa do dinheiro. Aí Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 7 e 8. 7 e 8, o que é que Paulo diz? Cada um contribua voluntariamente aquilo que propõe no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, sabendo que Deus vai te abençoar. Você vai ter que contribuir sim, não na forma de dízimo, levando dízimo em dinheiro, não. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Foi Carlos Magno da Igreja Católica que transformou essa questão do dízimo em dinheiro no século IX, no ano 585, quando Jesus lá atrás já tinha derrubado a casa do tesouro, meu filho. E daí
judeu mais de 2.000 anos, tudo adorando a Deus no muro da lamentação, sem poder levar dízimo, sem isso, sem aquilo. Aí o evangelho veio para os gentios. Aí Paulo disse: ó, o evangelho de Cristo é blasfemado no meio dos gentios, no meio das nações. O evangelho de Cristo é blasfemado no meio dos gentios. Por isso que Paulo disse: uns prega Cristo por amor, outro prega por inveja, outro prega por contenda, outro prega por enganância, outro prega por amor. Mas o que prega por amor, sabendo que isso vai importar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é mais feliz. Mas quem está pregando por ganância, por top ganância, aí vamos para Tito agora, que Tito vai pegar esses caras e vai dizer a respeito disso aqui, ó. Eita, vamos lá para Tito. Onde é que está Tito aqui? Jesus está aqui, ó. É Tito. Vamos ver se eu encontro Tito aqui. Tito, louvado seja o nome do Senhor, porque Tito fala sobre essa questão aí do... Eita Jesus, desses tipos de pessoas que se levantam. Mas olha aqui, o exemplo do pastor, né, rapaz? O exemplo do pastor é imitar a sua fé, né? Imitar. Se caso você não imita a fé do seu pastor, aqui aí lá vai, mas que ele seja um exemplo, né? O pastor seja exemplo. Louvado seja o nome do Senhor, como está em Hebreus, no capítulo 13, o versículo por ali por diante fala sobre os pastores, né? Lembrai-vos dos pastores da vossa fé, dos quais imitai, e que seja um bom exemplo, a sua vida seja um exemplo. Aí, se não tem, misericórdia. Aí diz aqui Tito, né? Capítulo 1 de Tito, versículo 9, diz assim, ó. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer os que andam contradizendo, os que andam errados, os que andam. Tem muitos aí, ó, os velhos salguitarças estão em cima do púlpito, obrigando os crentes a viver como judeus, meu irmão, dá dízimo, guarda sábado, faz aí, faz aquilo. Então esses caras não caíram do cavalo ainda não, estão vivendo no judaísmo, meu irmão, estão pregando judaísmo. Aí diz aqui, ó, versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores, vão, enganadores, principalmente os da circuncisão, principalmente judeus, principalmente os fariseus, principalmente os judeus que vivem debaixo da circuncisão, que vivem obedecendo a lei de Moisés, meu irmão. Todos eles estão errados também, os judeus estão errados. Aí diz aqui, ó, aí o 11, dos quais convém tampar a boca, vem tampar a boca desses homens, tampar a boca desses homens que pedem dízimo, que pedem para guardar sábado. Vamos tampar a boca deles com palavra da graça e vamos fechar ele com palavra da questão da lei de Moisés. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Capítulo 1 de João, versículo 17, Hebreu 11 e o versículo 12, Hebreu 7 e o versículo 12. Mudando-se o sacerdócio, faz também mudança da lei. Mudando-se o sacerdócio, saiu a lei levita, saiu o sacerdote levita, entrou o sacerdote da ordem de Melquisedeque, da tribo de Judá. E quando Jesus entrou, pronto, acabou-se dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, foi abolido por Cristo. Pronto. Caducou, o Velho Testamento caducou, porque foi abolido por Cristo. 2 Coríntios está escrito, porque o Velho Testamento foi abolido por Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 14 e 15. Foi abolido por Cristo. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. E tá até hoje os judeus estão lá debaixo desse véu, debaixo da lei de Moisés. Mas quando se converter a Cristo, o véu será tirado, a lei de Moisés será tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz aqui, ó, o apóstolo Tito, convém tampar a boca, homens que transtornam a casa inteira, ensinando coisas que não convém por top ganância, né? Então o povo não está de casa em casa, mas de casa em casa tem sua televisão, tem o seu rádio, e os caras continuam querendo dar o dízimo. Se você der o dízimo, você vai pro inferno, o devorador, o migrador das finanças vai acabar com você, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, e lá vai louvando, pregando judaísmo para você te intimidando para você dar o dízimo. Olha mesmo, irmão, vai, quando você fazer a obra de Deus por amor, e quando você vê um pastor pregando, meu irmão, faça a sua oferta, traga a sua oferta para a obra de Deus, para a gente enviar mais missionário para os países, para a gente levar alimento para a África, para a gente fazer isso, para a gente fazer aquilo. Irmão, quando você vê esse pastor trabalhando dessa forma, dê glórias a Deus, pregando a graça do Senhor Jesus Cristo, não tomando
dízimo, não por top ganância, não por nada, porque diz aqui, ó, os quais convém tampar a boca de homens que transtornam a casa inteira, olha, ensinando coisas que não convém por top ganância. Aí diz aqui, ó, esse versículo 13, esse testemunho é verdadeiro, portanto repreendo severamente para que seja fé, para que seja sã na fé. Repreenda, irmão, repreenda aí teus pastores, repreenda aí os teus seguidores que estão pregando um vão para a palavra de Deus. Você que está na nave da igreja, irmão, Deus tem lhe dado sabedoria. Muitas vezes você não foi consagrado a presbítero, nem a pastor, por quê? Porque dos anos para cá só vai ser consagrado quem for dizimista. Quem for dizimista e trazer o seu salário para o pastor. Você não, a igreja de Jesus Cristo, o começo da igreja primitiva, no primeiro século, Jesus estava tirando o povo de dentro do templo de Salomão para não levar mais os dízimos, não fazer mais circuncisão, não fazer sacrifício de animais, nem guarda o sábado de festa judaica. Jesus estava tirando os judeus. E por Jesus tirar os judeus, aí a liderança de Israel se levantou contra Jesus, os sacerdotes se levantou contra Jesus, porque Jesus estava tirando os judeus de dentro do templo de Salomão, querido, para não levar mais essas coisas para lá, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí diz aqui, porque os discípulos de Jesus não dizimavam, meu irmão. Os discípulos de Jesus era tido no ministério através de revelação, porque quando Judas traiu Jesus, que ele morreu, a Bíblia diz que Pedro orou e pediu para que Deus revelasse ali daqueles dois homens, dos quais ia ficar no lugar de Judas. Aí orou e Matias ficou no lugar de Judas para receber o ministério de Judas, mas ele não dava dízimo, não, ele era o tesoureiro. Por quê? Porque precisava de um tesoureiro, outro tesoureiro, e Matias ficou no lugar de Judas, porque Judas era o tesoureiro. Louvado seja o nome do Senhor, era o tesoureiro. Por quê? Porque ele recebia as ofertas. Dízimo não, meu filho, não era dízimo, meu querido, era as ofertas, aquele que contribuía para Jesus manter a sua obra, para manter o seu ministério em pé, sem dízimo. Você quer dízimo? Nunca foi dinheiro, meu filho, dízimo nunca foi dinheiro. Mas os pastores estão aí, estão querendo aí, porque os guias deste povo são enganadores, que são guiados por eles, são devorados, meu filho, são devorados. Aí continua aqui Tito pregando a palavra de Deus, dizendo: esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreendo severamente para que seja sã na fé, não dando ouvido à fábula judaica, não trazendo esse costume judaico por meio da graça, por meio da igreja, não dando ouvido à fábula judaica, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Esses caras que estão em cima do púlpito, no adultério, fazendo merda, fazendo isso, fazendo aquilo, que só quer tirar uma dinheiro, eles não estão por amor às almas, não, meu filho, estão por amor é os dízimos, é aquilo que a igreja dá para eles, para manter eles mesmo no pecado, cheio do pecado. Quando Jesus entrou no capítulo 23 de Mateus, que quando Jesus mete lá o cajado, a palavra, a espada, Jesus disse assim, ó, não cuidei que eu vim trazer paz à terra, mas sim a espada. E Jesus, quando entrou dentro do templo de Salomão, Jesus entrou no capítulo 23, pô, tu vê Jesus repreendendo a liderança de Israel. Vocês, olha, os que estão sentados na cadeira de Moisés, vocês por fora são bonitinhos, mas por dentro tão podre. Vocês por dentro tão podre. Vocês entram na casa, ai de vocês que entram na casa da viúva e devoram o que a viúva tem, meu irmão. O juiz de Deus é maior para vocês, contra vocês, meus irmãos. Diz assim a palavra de Jesus dizendo: ai de vocês que fecham a porta do reino dos céus aos homens, nem entra nem deixa entrar os que estão entrando. Ai de vocês, liderança. Ai de vocês que vivem massacrando as ovelhas, que vivem massacrando, tirando o dinheiro das ovelhas e fazendo moradia para vocês e coisas altas, onde Deus vai derrubar vocês, né? Cair do cavalo, vocês vão cair do cavalo, vocês vão cair do cavalo, todas as coisas são puras. Aí diz assim, ó, não dando ouvido à fábula judaica, nem mandamento de homens que se desviam da verdade, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os incontaminados e fiéis. Tem liderança, irmão, em cima do púlpito, contaminado e fiéis, tem, meu irmão, que tá aí cheio de pecado, usando dinheiro, porque dá poder e dinheiro a esses caras, que tu vai ver o que ele vai fazer. Eles vão cair da fé, meu irmão. A Bíblia diz que esse que quer ser rico, cai em tentações, vara corrupção, se desvia da verdade, cai em laço, meu irmão. Cai em laço, esses caras já caíram no lugar, muito tempo atrás, já caíram. Eita, Jesus, diz assim, ó.
Aí, nada são, mas todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os impuros e infiéis, ante o seu entendimento e consciência estão contaminados, já estão contaminados, meu irmão, estão contaminados, esses caras que cobram dízimo de você, manda guarda sábado dessas coisas, que é a lei de Moisés, é fábula judaica, essas coisas, entendeu? Confessam que conhece a Deus, que demais, esse que lê a Bíblia, que assim como Satanás conhece todas, a Bíblia toda, existe pastor poderoso nas escrituras, mas não obedece também, pode ir pro inferno, meu irmão, tá indo pro inferno, e confessa que conhece a Deus, nega com as suas obras, sendo abominável e desobediente, reprovado para toda boa obra. Sendo reprovado, está reprovado, por mais que a sua igreja cresça, por mais que mas lá na frente vem a queda, vem isso, vem aquilo, vem o escândalo, meu Deus, alguma coisa, não, você não foi fiel, não deu exemplo para as suas ovelhas, louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou deixar aqui um versículo muito esperado, o livro, o capítulo 34 de Ezequiel, capítulo 34 de Ezequiel, lê ali aquele capítulo todinho falando sobre os pastores, profecia contra os pastores de Israel. Você vai ler, tá? Você vai ler aí, ó. Você vai ler Ezequiel capítulo 34 e o versículo 1 por diante. Você vai ler a questão dos pastores que abandonam as ovelhas, que faz uso do dinheiro das ovelhas, da lã das ovelhas. Deus diz, eu vou entrar com justiça contra você, tá bom? Então, a paz do Senhor para todos aí, irmão. A paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.